Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Eduarda Bierhaus, eu sou doutoranda da PPGV, da UFPEL, e hoje eu venho apresentar a vocês um artigo, então, que é um artigo que eu achei muito interessante, porque eu achei que correlaciona muito bem à disciplina, o que a gente já sabe de humanos, e aí apresentar um pouco para vocês que não são da área de veterinário, algo que é bem relacionado à minha área, que então é a área de clínica de pequenos e gastroenterologia. Eu vou poupar vocês de ouvir o meu inglês, então eu vou falar em português, mas eu fiz toda a apresentação em, em inglês, tá? Então, deixei como um artigo para ser de um mais fácil entendimento para o colega. Então, eu deixei toda a apresentação em inglês, tá? Então, pessoal, o trabalho que eu vou apresentar para vocês é intitulado Exposições Modificáveis na Primeira Infância e sua associação com sintomas de doença inflamatória intestinal relatados pelos proprietários de cães adultos. Pessoal, esse artigo ele foi publicado na Frontiers in Veterinary Science, então ele é um artigo que a gente pode aceitar que ele realmente é um artigo muito sério. Ele foi publicado em 2021, tá? E ele foi publicado por pesquisadores da Finlândia. E aí, pessoal, só para vocês, se não sabem, ou se já sabem um pouco, então, a doença inflamatória intestinal em cães é um grupo de inflamações, de enteropatias crônicas idiopáticas em cães, tá? Caracterizadas por sinais persistentes ou recorrentes gastrointestinais, então, a partir de 3 semanas. E normalmente acomete cães de meia idade, sem nenhuma predisposição de gênero, e sinais intermitentes podem ser observados em cães acima de 6 meses de idade. Na rotina clínica, a gente vê que sim, esses sinais eles começam já bem cedo. E com relação aos fenótipos, pessoal, então são as formas como esse é um termo guarda-chuva, a gente falar doença inflamatória intestinal e enteropatia crônica, mas a gente já tem alguns fenótipos bastante definidos, que são a doença inflamatória intestinal, a má absorção intestinal, a enteropatia sensível ao glúten, a colite ulcerativa. A colite ulcerativa, gente, ela é bastante similar à síndrome de Crohn em humanos, tá? E também tem as responsíveis à tirosina e antibiótico. São bastante específicas, não são tão frequentes, mas já tem esse fenótipo bastante delimitado. Várias raças, né? Até tem muitas raças que aqui no Brasil a gente não tem, algumas raças que honestamente nem eu nunca tinha ouvido falar, então raças bem específicas, é um local que é muito distante nosso, né? Mas as raças que se encontram mais os fenótipos são Bulldog francês, Pastor alemão e Rottweiler. Aqui na nossa região, e na minha casuística principalmente, o que mais a gente atende são os bulldogs franceses que apresentam quadros de colite muito, muito cedo. Eu mesma tenho um paciente que mesmo antes dos 6 meses de idade já iniciou com um quadro de enteropatia crônica e até hoje, agora ele já fez 1 aninho de idade e a gente está tentando ainda estabilizar ele, porque são pacientes que têm quadros bastante feios. E aí a etiopatogenia da inflamação intestinal inflamatória, ela é idiopática, já se sabe que humanos também tem, mas também não se sabe muito bem qual é a causa, ela não é totalmente entendida na realidade. Se sabe que tem uma associação entre genética, entre um microambiente intestinal, com relação à dieta, com relação à microbiota, a composição da dieta mesmo, e o sistema imune do hospedeiro, tá? Mas a maioria das evidências para humanos sugerem que a gente tem que dar um foco maior nessa exposição primária, então nessa exposição que as crianças, que os bebês têm, e que isso pode gerar uma influência até o final
da vida dessa pessoa, né? E então vai modificar o risco de ter a doença conforme o que a criança passou, o que o filhote, o puppy, apresentou. E aí, então, já eles citaram alguns artigos que falando bastante da questão humana, que essa primeira dieta, então, essa dieta feita no início da vida, tem um profundo efeito na microbiota dos neonatos e na regulação da imunidade. As dietas podem influenciar nos ecossistemas microbianos das alças intestinais e promover uma saúde intestinal tanto de humanos quanto de cães. E aí eles citam também que a dieta sendo ou não processada, ou crua, ou ultraprocessada, tem um impacto para humanos e também para cães. Mas não tem ainda nenhum estudo falando sobre isso em cães. Em humanos se tem alguma coisa, mas ainda não é tão bem fundamentado. E em cães a gente não tem nenhum estudo falando sobre isso. É uma hipótese que se fala, mas que de fato não tem nada descrito. Então, eles consideraram importante investigar as diferenças dessas dietas na fase inicial da vida dos cães para pensar no sistema imune no futuro. Então, o objetivo principal desse estudo foi investigar as possíveis associações dessa modificação da dieta no início da vida, e eles avaliaram também as exposições iniciais, o ambiente que esse filhote foi criado e algumas outras coisas, alguns outros fatores de riscos. Eles perguntaram aos tutores, como o histórico materno, o gênero e a raça. Então, pessoal, esse estudo ele foi tirado de um questionário populacional foi aplicado na Finlândia. Ele foi um questionário disponível para tutores desde 2009. Eram 50 questões e dessas 50 questões eles tiveram 16.559 respostas, nesse período de 2009 a 2019. Mas aí depois, tirando as questões que não foram respondidas, tutores que pararam de responder, então, eles chegaram a um N de 7.015 respostas de tutores, tá? Então, esse estudo foi baseado nessas 7.000 respostas. Então, foi um questionário respondido uma vez, que ele teve um momento que ele foi transverso, mas depois ele teve um momento que ele também foi um estudo longitudinal. Tá? Ele avaliou, investigou a associação entre essas modificações, essas coisas diferentes que foram realizadas com os filhotes nos primeiros períodos de vida e a incidência da doença inflamatória intestinal em cães adultos, tá? Então, os primeiros períodos que eles avaliaram foram o período pré-natal, então, que aí eles avaliaram a questão da mamãe, o período neonatal, então, em seguida que esses filhotes nasceram, estavam mamando, desculpa, o período recente, pós-natal, então, em seguida que esses filhotes começaram a desmamar, e o período posterior ao pós-natal, até no início da vida adulta desses cães. E aí, então, as duas dietas que eles levaram em consideração no estudo para conseguir fazer essa avaliação foram uma dieta não processada, baseada em proteínas, e a dieta ultraprocessada, baseada em carboidratos, tá? Então, é uma forma bem genérica de falar dessas dietas, mas que tem um impacto bem grande para os animais. Então, essa dieta que ela é uma não processada, baseada em carne mesmo, então ela é rica em proteína fresca e gorduras, então de carne vermelha, frango, peixe, órgãos, ossos, etc. E tem um baixo teor de carboidratos, mas também tem vegetais, frutas, berries, não me lembro em português agora como é que fala, e fibras vegetais. Então, tanto faz essa dieta, e eles não pediram que fosse um animal que faz alimentação natural, tá? Então, poderia ser um alimento comercializado, mas que fosse focado realmente na presença de proteínas e gorduras.
E aí a outra dieta, então, é a rica em carboidratos, que ela é somente uma dieta, uma ração, tá? É a única opção. E aí essas dietas, elas são rações que elas têm de 40 a 60% de carboidrato somente, tá? Então, pensando em questão de ração, eu não quis colocar marca nem nada, né? Mas pensando em questão de ração, a primeira seria uma dieta super premium, de uma marca considerada boa, e a segunda seriam de dietas padrões, dietas que a gente encontra em supermercado, dietas que a gente encontra em postos de gasolina, então dietas que não tenham uma qualidade tão boa considerada aqui para o Brasil. E aí, então, eles perguntaram também questões ambientais e de estilo de vida, se esses animais têm atividade fora de dentro de casa, o tempo de descanso, o tipo do piso da casa e o score de condição corporal, que eles classificaram com uma escala de 1 a 5. Com relação à vacinação e vermifugação, então eles perguntaram se fizeram isso com a mãe enquanto ela estava prenha ou somente antes, e se o filhote recebeu vacinação, 2 a 4 vacinações, antes de 1 ano de idade, que é o que a gente considera adequado conforme o período que a gente inicia o protocolo vacinal para cães. Então, com relação às variações que não são modificáveis, eles perguntaram, então, o histórico da mãe, se essa mãe tem doença inflamatória intestinal, a idade do cão, a idade o gênero, a cor desse filhote, para ver a quantidade de branco, porque já se sabe que alguns cães que têm uma quantidade maior de branco têm uma tendência um pouquinho maior. É uma hipótese, na realidade, não é que você saiba totalmente de fato. E se a raça do cão tem uma predisposição a ter doença inflamatória intestinal. Com relação aos resultados que eles encontraram, gente, então, o histórico da mãe ter doença inflamatória intestinal foi diretamente associado com uma incidência maior de doença inflamatória intestinal em toda essa prole durante a vida. E aí foi estudado que em humanos também isso foi comprovado já, tá? Então tem uma chance maior, a mãe que tem uma chance maior de passar para toda a sua prole. E também eles falaram aqui de uma questão de. Eu só vou ler essa segunda frase para vocês. Então, que a genética, ela sozinha, ela não pode explicar a prevalência, mas a gente sempre tem que correlacionar com outros riscos potenciais, principalmente a dieta. Então, isso em humanos já tinha sido estudado e agora em cães eles conseguiram direcionar um pouco. Ainda querem fazer outros estudos, mas eles conseguiram direcionar um pouco. Eles viram que os machos tiveram uma chance mais alta de desenvolver doença inflamatória intestinal do que as fêmeas, tá? E eles viram que a prevalência realmente tá com relação à idade é começar a aparecer esses sinais de 5 a 10 anos de idade, tá? Que na clínica a gente não nota tanto isso, a gente nota os animais, principalmente os bulldogs, como eu já falei para vocês, começando a apresentar sinais muito antes. E aí eles viram uma coisa que é um resultado que, de certa forma, é negativo para a gente, é de certa forma esperado, a questão da vacinação da mãe. E então, viram que esses filhotes das mães vacinadas tiveram uma chance maior de desenvolver a doença inflamatória intestinal. Isso chegando nas mãos de tutores, por exemplo, pode vir a ocasionar tutores sem querer vacinar as mães, tá? Não deveria, mas é algo que tem que ser estudado um pouquinho maior. E eles não podiam esconder esse resultado. Mas tem uma hipótese de que os adjuvantes, como os sais de alumínio, que principalmente é o que se utiliza em vacinas de cães e gatos, eles podem estar envolvidos num desenvolvimento de desordens inflamatórias. Então, pode ser não pela vacina em si, pela questão da imunidade, mas com relação
ao adjuvante. E viram que a vacinação dos filhotes, isso não teve nenhuma correlação. Então, ok, resultado, que bom que a gente encontrou, porque poderemos seguir vacinando os filhotes. E com relação a dieta da mãe, então, durante o período de lactação e o período neonatal, foi visualizado como um fator muito importante, mas por eles viram valores importantes, mas que não chegaram a atingir o P esperado, né? E então não foi considerado significativo, mas já se sabe, se hipotetiza que realmente pode haver uma translocação intracelular para as glândulas mamárias da mãe, conforme a dieta dessa mãe, ela pode vir a passar para o filhote, mas eles não conseguiram confirmar nada. E aí, com relação à dieta, então vamos para a parte bem modificável do estudo. Então, com relação à dieta baseada em carne, então rica em proteína, ela estimulou o crescimento e o balanceamento dessa microbioma intestinal dos cães saudáveis. E também eles confirmaram a questão da hipótese de higiene, que já tem para criança, então, criança que não é estimulada, filhote que não tem o sistema estimulado quando pequeno, não vai desenvolver um sistema imune tão competente quanto os que são expostos. E aí eles conseguiram comprovar isso também. E aí, para falar assim das últimas partes, a dieta da materna e pós-natal pode permanentemente modificar a epigenética, então a programação epigenética dos filhotes durante esse período inicial que eles estão se formando. Então, isso existe também com cães, já se sabe muito com humanos, e aí eles conseguiram confirmar. Eles falaram que os mecanismos ainda não são muito claros, tem que ter muito mais estudo para a gente conseguir explicar como que acontece, mas pode acontecer sim essa mudança na programação epigenética dos cães. E aí, então, com relação às dietas ricas em carboidratos, elas podem aumentar o risco de cães serem sensíveis, tá? A desenvolver principalmente a enteropatia sensível ao glúten. E aí já se sabe em ratos, já se tem estudo mostrando que o consumo dessas dietas com muito carboidrato aumenta a disbiose, permeabilidade intestinal e inflamação. E aí, então, esses processamentos de dieta, essas dietas muito processadas, elas acabam perdendo muitos nutrientes e eles precisam adicionar muitos aditivos e isso pode realmente mudar o microbioma gastrointestinal. E aí cães como carnívoros, eles são desenvolvidos, eles evoluíram para comer dietas à base de carne, então proteínas à base de animais e gorduras e fibras animais também, tá? Então são dietas que são mais saudáveis e que são muito mais palatáveis para os cães. E os filhotes que foram considerados quando bebês com baixo score corporal, eles foram associados positivamente com o desenvolvimento da doença, tá? Então, aqueles filhotes muito magrinhos, eles acabaram desenvolvendo, tendo uma chance maior de desenvolver doença inflamatória intestinal. Então, para concluir, gente, basicamente eu já falei tudo o que aconteceu, então as dietas mais ricas em proteína e gordura causaram menos risco de doença inflamatória intestinal. As dietas que são secas e baseadas em carboidratos, elas viram uma maior chance dos animais a desenvolverem doença inflamatória intestinal. A vacinação durante o período da gestação ou até antes da gestação tem uma chance maior de os filhotes desenvolverem doença inflamatória intestinal depois.
e condições de score corporal normais foram visualizadas com uma menor chance desses animais terem doença inflamatória intestinal na idade adulta. E o histórico de mães com doença inflamatória intestinal, machos, meia-idade e cães já de raças que já são conhecidas como predispostas a ter doença inflamatória intestinal, tem sim uma chance maior de desenvolver doença inflamatória intestinal. E aí, então, aqui fica a pergunta: quais os macronutrientes, quando fornecidos em demasia durante os primeiros meses de vida de um cão, podem ser associados com a presença de doença inflamatória intestinal? Proteínas, gorduras, carboidratos ou açúcares? Pessoal, muito obrigada. Foi muito bom conviver com vocês esse semestre. Eu agradeço a atenção e qualquer coisa que precisarem, se precisar de veterinário para cães e gatos, podem chamar a mim ou o colega que também atende pequenos, tá bem? Um abraço.